Josué 21. Então se chegaram os cabeças das tribos dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus moradores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram ao levita da sua herança, segundo os mandatos do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores. Por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, deram meia tribo da tribo, deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi delas. Assim lhes deram Kiriat Arba, o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno deram os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna, com seus arredores, Jatir, com seus arredores, Estemoa, com seus arredores, Olom, com seus arredores, Debi, com seus arredores, Aim, com seus arredores, Judá, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores, ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão, com seus arredores, Gaba, com seus arredores, Anatote, com seus arredores, e Almon, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gezer, com seus arredores, Quibizaim, com seus arredores, e Bet-Horon, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Dan deram Eltec, com seus arredores, Gibeton, com seus arredores, Aijalon, com seus arredores, e Gate-Rimon, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da meia tribo de Manassés deram Natanac, com seus arredores, e Gate-Rimon, com seus arredores. Ao todo, 2 cidades, total 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Besterá, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Sacá deram Quizão, com seus arredores, Debarete, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, e em Ganim, com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal, com seus arredores, Abidom, com seus arredores, Eucate, com seus arredores, e Reob, com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia, Cádiz, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote, Dor, com seus arredores,
e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquineão, com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalai com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Rubem deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Gad deram Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas essas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e a possuírem, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as horas das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: tendes guardado tudo quanto ordenou Moisés, servo do Senhor. Também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos durante longo tempo até o dia de hoje. Não desamparastes antes, tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tendes cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor, vós Deus, e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu José, entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas terras, para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa, repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores segundo o mandato do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Rubem, aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel
para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. Cada um era a cabeça de casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo ele aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: assim diz toda a congregação, Senhor, que infidelidade é esta, que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, a infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio aquele homem, não morreu sozinho na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus o Senhor, poderoso Deus o Senhor, ele o sabe, o Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemo-nos um altar para o holocausto, nem para o sacrifício, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, no testemunho entre nós e vós. Nossos pais, não testemunho, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor, e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares no sacrifício, afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho de sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram para a terra de Gileade,
para a terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos aos filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar testemunho, porque disseram: e um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué 23. Passado muito tempo depois que o Senhor dera a respeitar Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho, entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, e todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Veja aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam juntamente com todas as nações que tem eliminado umas às outras, desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus se afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos manifestou, vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção de nomes e dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quando a vós outros ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante desta nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nem uma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terra, pai de Abraão, e Naor,
habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã também. Lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios seguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais o Senhor, pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejavam contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão, passando vós o Jordão e vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, contra os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porque os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, e os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é a quem nos fez subir, e a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Deus de Israel, ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus.
Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas sucedeu que Josué, o filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-los em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 pedaços de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim.